contava uma história que ele trabalhava à noite na soja com o trator. E por muitas vezes, no meio da escuridão, cara, no meio da soja, como que aparece uma esfera de fogo acompanhando o trator? Era uma coisa absurda. E ele falou pra mim várias vezes isso. Meu pai não tinha por que mentir. Que aparecia e que ela subia e descia no pé de uma árvore. E ele tinha medo de ir lá cavucar. Inclusive o pastor Denis, você que acompanha aqui o Necessário, você sabe quem é o pastor Denis? Até gravou comigo faz uns 2 episódios atrás aí. Gente finíssima. É o meu pastor hoje, um dos meus pastores. Ele tem uma história sobre isso, sobre um parente dele, um parente dele mesmo, próximo. Ele vai contar isso quando ele vir aqui. Ele tá indo viajar para ele colher histórias para trazer pro Resenha de Assombração. Nossa, hein? Então uma das histórias que ele já me adiantou, ele tem um parente próximo, de uma pessoa próxima, que viu essa esfera descendo no pé de uma árvore e ele convidou um amigo para ir lá desenterrar. E eles começaram a desenterrar e quando eles chegaram num baú, que eles acharam no fundo da terra ali, um baú, Lá vem. o cara que tava com ele zombou da parada. Pegou e falou assim, Eu achei que você ia zombar, desculpa aí. Não, é a história do real? pastor Denis, meu. O amigo, porque assim, quem teve a visão ou o sonho foi o parente do pastor. Entendi. Isso foi o que o pastor me contou. E ele ficou com medo de ir sozinho e levou um amigo, como se eu tivesse levado você, por exemplo. Aí, cavando, na hora que chegou lá pra pegar, o amigo zombou, falou, o cara que deve ser muito feio, o cara que... Alguma coisa assim. Diz que na hora a terra endureceu e esse parente dele ficou perturbado, ficou meio louco e ele morreu, velho. Ele morreu depois dessa parada. Então assim, cara, o que é isso? O que é? Que existe coisas inexplicáveis? Existe. Não tem Mas que sobre ser, William, oi. Você que tem a mente maior, A mente meio cabe mais lúcida. coisa na sua mente aí. Você lembra uma história que o pai contava? Eu vou jogar Da pra você corrente? se você... Da corrente. Eu ia falar Do rio. agora. Eu ia falar Então agora. vai pra você, porque eu não lembro com tanta precisão. Manda. O meu pai e a minha avó, precisamente, que é a mãe do meu pai, que também tá com Jesus, os dois já estão com Jesus hoje, eles falavam até o nome do rio. É um rio que tem aqui no Paraná. Eu acho que é o Iguaçu, velho. Não, aí é chutar. Tipo, eles falavam com exatidão ali o que... A bola no buraco aí vai render. Cara, eu acho que esse rio aí, eu sei qual que era. Ele falou essa história pra mim. Mas ele contava uma história Iguaçu, velho. que tinha um rio aqui, que nesse rio, Marcão, tinha uma corrente. Imagina uma corrente muito grande, que ela saía pra fora do rio e ela tava ela tava no fundo do rio, mas tinha a parte pra fora dela. E diz que, Yuri, me corrija se eu estiver errado, diz que ela tava presa a uma caixa. Ela tava presa a uma caixa. Ela tava presa a uma caixa como se fosse um baú no fundo do rio. E todas as pessoas que tentaram desenterrar ou tirar essa caixa, morria. E qual que é então o mistério? Entrava mergulhador, trator tentou tirar, não dava, começava a sair um cheiro de enxofre. Isso mesmo. Não teve o que fazer agora. Cara, Onde tá essa corrente São até hoje? causos bizarros, né? essa- Que a gente vê mundo afora aí, né? Eu aqui, pra quem conhece Foz, aqui tem o rio Tamanduá aqui embaixo, né? Tamanduazinho conhecido. Tem o Tamanduá lá. Na verdade, cara, tem uma senhora, uma mãe de um amigo meu ali, que ela fala que lá tem essa questão da mesma situação aí do pote lá de ouro, tal, no lago, não sei o que. Ela mostrou pra nós até a região. Só que diz que quem descobriu o lugar, cara, fez umas oferendas lá, fez um sacrifício, matou alguns animais e enterrou em volta lá, porque ele não podia tirar, né, o pote que tinha lá. E aí, pra proteger o pote, ele escavou em volta lá e matou alguns animais e ofereceu, cara, pro capiroto os animais e deixou lá, pra proteger. Daí ela falava pra nós, claro, molecada, né, a gente ficava oriçado pra achar o tesouro, mas ficava mais com medo do que... Ela falava, 3 horas da manhã, o rio baixa
você consegue visualizar. Só que daí tem os bichos que o cara sacrificou pra estar lá e tal, né? E era uma história que assustava bastante a gente E quando a por gente que era criança, 3 da né, matina, velho? Cara, daí que eu vou te dizer, né, mano? A mente dela que vagava vazia, né? E apavorava a nossa contando essas histórias, né? Então, eu tinha medo, né, cara? Essa questão do horário, Nós das éramos 3 da manhã, cara. Às 3 da manhã Isso tem, cara, tem um significado, claro, espiritual, né? Fala então, Mas você tem, fala. Não, Você tem, fala. falando Qual que é o assim, significado tem espiritual? sim. A gente escuta muitos relatos, né, cara? Que ele fala que é a hora da viração, né? Como é que é? Que hora da viração. Viração? É isso aí. Eu nunca que ouvi vira. falar. 3 horas da manhã é hora da viração. Eu sei que tem 3 horas da manhã, eu sempre me incomodava com a minha TV ligando. Sim, né? você já contou. Lembra? Mas eu não sabia Mas qual assim, que era o agora horário. a pergunta é... Não, mas por que que a maioria desses agora eu vou falar o casos, hein? seguinte. Eu acordar 3 horas da manhã, eu já sei que é espiritual. É na hora. Sim. Ou eu oro, ou eu viro pro lado e durmo de novo. Geralmente, quando a gente também tá aí num propósito, num propósito de geração, alguma coisa, sempre às 3 horas da manhã acontece alguma coisa. É impressionante isso, cara. Entendeu? As batalhas espirituais acontecem às 3 horas da manhã. O porquê disso. Entende? Então... A madrugada toda é tensa, né? A madrugada, ela é, cara... É bem estranho, né? Então, assim, e voltando então agora àquele ponto lá, William, da questão da mãe de ouro, né? Como eu trabalho também com pecuária, né? Então a gente escuta muitos relatos do pessoal. Eu tava plantando e tinha uma luz que estava me seguindo à noite. Então a gente ouve muito relato sobre essa questão aí de mãe de ouro, né? Então... E geralmente ela aparece muitas vezes também na madrugada. Entende? Sobre essa parada do horário, eu não tenho propriedade pra falar, porque eu não sei. Eu não sei o porquê. Talvez se algum inscrito aqui estiver assistindo e ele entender sobre o assunto, pode colocar depois que a gente vai ler. Mas indiscutivelmente, eu sei que existe, eu sei porque eu estudei sobre isso. Quando eu fiz teologia, a gente falava de outras religiões. E eu sei que existem religiões, especificamente falando, que elas fazem trabalhos em horários determinados. E os horários sempre são 3 da manhã. Não vi ninguém ainda fazendo aquele trabalho nas esquinas de dia. Isso, meia-noite, 3 da manhã. Exato. Agora, o porquê do horário eu não tenho propriedade pra falar, porque eu não sei, mas que existe algo Se alguém nesse souber, horário. né, William, que tiver alguma informação aí na questão aí, o porquê que Será que essas não é porque coisas os caras acontecem trabalham de madrugada? dia, daí de noite eles têm que fazer outras coisas. É uns horários meio cabulosos. Sempre Assim, ó, uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui que acompanham o necessário. Vamos falar de filme, por exemplo. Eu acho que o cara que mais viralizou sobre um filme no canal Necessário, que o cara que mais viralizou, que teve milhões de acessos no corte falando de um filme, foi o Hamilton, que tá aqui na minha frente, que é meu padrinho. Quando o assunto é filme... eu já disse outras vezes, não é por acaso que o cara coloca que o bagulho acontece 3 horas da manhã. O cara que fez o filme ali, se ele tá motivado pelo capeta ou não, se ele tá sendo usado pelo capeta, ele não coloca por um acaso. Não. E o mais interessante, cara, é que quando você consome esses filmes, você já parou pra... Assim, vou só conjecturar aqui pra você entender. Vamos supor, você foi no cinema, você assistiu um filme que no filme 3 horas da manhã o bicho pegava, acontecia. Quando você for dormir, cara, 3 horas da manhã você vai acordar, velho. É incrível. Mas tu sabe que eu tava pensando sobre isso aí, essa semana mesmo. É engraçado como você tem que ter medo da parada pra acontecer, né? Porque senão não acontece, que é o que a gente tava conversando. Cara, eu não nasci num berço cristão, mas sou cristão desde muito cedo. Mas eu sempre fui aficionado por filme de terror. Cara, eu assistia O Exorcista sozinho em casa, abrindo as janelas e desligando as luzes, cara, que era pra sentir aquela brisa entrando de madrugada do vento, pra sentir mesmo o medo, né, a sensação de que eu tava no filme, cara. Quem nunca assistiu Fred Krueger, né? Exatamente. Então, assim, cara, eu era aficionado. No meu quarto, né, eu já relatei algumas vezes aqui pros meninos, cara, meu quarto era coberto de pôster. Exorcista, Fred Krueger... a Bebê de Rosemary, Raimeider,
Caçadores de ossos lá, Caçadores de Sonhos, cara. Emanuele. Emanuele também. Tinha. Ele era todo sábado. Era novela mexicana. Era a irmã, Cara, diaconisa. Tinha também, enfim, tinha cara de tudo, mano. Tinha até um pôster da Hortência, cara. Eu pegava pesado, mano. Eu ia, porque o meu negócio. Tinha da Hortência! Tinha um pôster da Hortência. Era pesado o bagulho mesmo. Era terror total.